Devo confessar que é verdade que temos um número parco de mulheres, mas convidamos muitas. E gostávamos de ter mais. Gostava que fosse 50-50. Mas vamos chamar agora um homem. Vamos chamar o Rui Paiva. O Rui Paiva já chegou. O Rui Paiva é um grande empresário, é uma honra termos aqui o Rui Paiva. É o Steve Jobs português, mas vivo, o que é melhor ainda. O Rui Paiva tem de certeza uma ideia para Portugal, aposto. Mas vivo. Olha, tens alguma coisa para apresentar? Ou Não, não. Ok. Tem para falar. Pronto, deixa eu ver. Eu... Deixa eu tirar o casaco cheio de calor. Antes de mais, boa tarde. Tenho esta apresentação preparada para a pessoa que estava anteriormente, que é uma ideia para Portugal já, é aproveitar as coisas que estão feitas. Eu estive a pensar este desafio do Alvin de tentar escrever uma ideia e cheguei à conclusão de tantas ideias que eu tenho, não tinha muito sentido ter uma ideia. Porque eu acho que as coisas mais importantes estão, na realidade, criadas e o que nós temos, basicamente, é que tentar, dessas coisas criadas, tirar partido e tornar essas coisas viáveis. Vou-vos dizer só um bocadinho o que é que eu fiz, eventualmente, para poder ter o direito de estar aqui. E isso tem a ver com uma ideia. Eu trabalhei durante muitos anos em operadores de telecomunicações e chegou a uma altura em que eu trabalhava num operador que agora, entretanto, extinguiu-se porque se fundiu com outro operador, onde eu tinha uma função na administração dessa empresa, que tinha a ver com tecnologia, e, portanto, eu era o vulgo, uma coisa, está na moda, há bocado criticava-se essa história do dizer coisas em inglês, mas chamava-se uma coisa de Chief Information Officer. Então, tinha um lugar mais ou menos simpático, onde ganhava mais ou menos bem. Contudo, o tema é que, provavelmente, e eu tinha a noção disso, a perpetuar no tempo, eu tinha uma definição daquilo que ia fazer num espaço físico que é o nosso, mais ou menos igual nos anos seguintes. Então, e isto é a parte engraçada da analogia, porque é mesmo verdade, eu lembro-me sempre que ia para casa, à noite, ia sempre de carro, e via sempre uma janelinha com uma luz acesa num escritório, e todos nós fazemos as nossas analogias, e eu pensava sempre que naquela janelinha ali atrás estava um senhor que era fantástico, era um excelente, um senhor ou uma senhora, peço desculpa, que era fantástico, era um excelente trabalhador, fazia o seu trabalho fantástico, estava lá às 9 da manhã e saía todos os dias às 8 da noite. Faria isso, fantasticamente, todos os dias, até que um dia chegou à altura, reformou-se, com o dinheiro passou lá uns dias, não sei onde, depois chegou um dia e morreu. E, portanto, basicamente, a passagem dele pela vida foi executar bem aquilo que lhe tinha sido pedido ao longo do tempo. E eu ao passar várias vezes por isso, uma altura pensei para mim mesmo que eu estava a ser a pessoa que estava naquela janela e estava a seguir exatamente o mesmo percurso e eu não queria que isso acontecesse. Eu não ia deixar que o meu mundo fosse aquela janela. Então aconteceu que um dia eu cheguei à empresa, fui falar com o presidente da empresa e disse-lhe que me ia despedir. E disse-lhe a ele que me ia despedir por duas razões. Uma porque não estava feliz comigo mesmo e a outra porque não era justo receber o salário que recebia por uma coisa que eu não fazia com prazer. E despedi-me. Tive a sorte, por acaso, que a pessoa a quem eu fiz isso tinha um pensamento mais além e disse que aceitava isso com uma condição, era que se eu tinha uma ideia de fazer algo para além da janela, então a condição é que ele também queria ser meu sócio. E basicamente o que nós fizemos foi acordarmos que sim, íamos fazer isso. E, portanto, eu basicamente, isto foi em 2000, em junho de 2000, eu demiti-me, nós criámos uma empresa e, portanto, desde lá até então, nós hoje somos uma empresa que existe em 15 países, tem 500 trabalhadores de 21 nacionalidades,
no ano passado vendemos 62,5 milhões de euros, dos quais 80% são de exportação. Isso para vos dizer então que a ideia tem muito a ver com uma coisa que eu acho que nós normalmente fazemos nestas situações. Nós crepimos muito, nós estamos sempre muito contra um conjunto de coisas, mas efetivamente nós não apresentamos soluções para um conjunto de coisas que criticamos, ou então, por simplesmente esquecemos essas coisas, porque são o entorno que é o que é, e criamos uma coisa ao lado e fazemos a partir disso aquilo que nós queremos ser. Para vos dizer que a minha janela, que era aquela janela, hoje não é esta janela, como vos disse, é o mundo. Eu todos os dias trabalho com estas pessoas espalhadas pelo mundo inteiro. Nós temos clientes em 82 países, temos 150 clientes. E posso-vos dizer que no início, porque éramos uma empresa de tecnologia, custou imenso, quando fizemos as primeiras vendas, explicar a alguém que nós éramos portugueses e íamos vender tecnologia, porque a percepção das pessoas que estão nos outros países sobre nós é que temos muitas coisas para vender que não tecnologia, temos para vender sol, temos para vender comida, temos um conjunto de marcas nossas, mas não temos essas, portanto foi muito difícil. Hoje em dia isso não acontece, é super fácil para nós sermos convidados para vender, e vender eventualmente não acontece, mas isso aconteceu. E isso aconteceu porque nós criámos uma coisa que é muito importante, e portanto isso tem a ver com a ideia, que é brand. Nós criámos uma marca. No nosso caso, já agora a marca chama-se We Do Technologies, ela é uma marca muito conhecida. Nós, no caso, no nicho market que nós temos, somos a maior empresa do mundo a fazer o que fazemos. Para quem está na tecnologia, é uma entidade que mais ou menos valida, certifica estas coisas, chamada Gartner. A Gartner publicou que nós somos a maior empresa do mundo, líder mundial a fazer isto. Portanto, nós criamos brand, a partir do brand tudo é muito mais fácil. Se nós olharmos para, hoje em dia, se vocês pensarem, sei lá, França eventualmente não está melhor do que nós nestas coisas todas que nós criticamos socialmente. Contudo, França tem Louis Vuitton, as pessoas querem comprar Louis Vuitton. A França tem um conjunto de coisas importantes, tipo champanhe, tem um conjunto de marcas que são únicas e são aquilo que, na realidade, as pessoas querem comprar. Portanto, eu diria que a ideia para Portugal passa por procurar um conjunto de valências que nós temos, não podemos procurar muito mais. Nessas valências, criar um brand verdadeiro, porque, na realidade, no mundo as pessoas compram uma marca e é essa marca que nós temos que projetar. E eu diria, enquanto facilitismo, há a coisa mais importante que nós temos em Portugal, eu diria que é Portugal por si só, e vender Portugal enquanto um destino para as pessoas virem para Portugal é o melhor dos objetivos. Posso-vos dizer que nós, como vos disse, viajamos por todo lado e eu, uma das vezes disse, aliás, eu ouvi num programa disse isso, eu hoje tenho a certeza, isto tenho mais a certeza quem viaja, que o mundo efetivamente é o local certo para trabalhar, não é Portugal, é o mundo. Mas Portugal é o lugar certo para viver, não tenho dúvidas absolutamente nenhumas sobre isso. E se Portugal é o sítio certo para viver, é também de certeza o sítio certo para convencer os outros a viverem connosco no nosso país. E se nós efetivamente fizermos isso bem, provavelmente é o caminho para que nós conseguirmos fazer um conjunto de coisas, sendo que o desígnio final, e agora sendo aqui um bocadinho mais económico na coisa, é que nós consigamos ter mais income do que outcome, porque no final do dia o que nós estamos a falar sobre esses déficits e não déficits é que nós temos que comprar menos do que aquilo que nós conseguimos exportar para um dia termos uma coisa positiva. E estamos muito longe disso, porque vocês sabem, há coisas que desbalanceiam como logo a energia, o gasóleo, a gasolina, os carros, há um conjunto de coisas que nos balanceiam. Sendo assim, nós temos que compensar da outra forma, e a outra forma é trazer investimento para cá. O melhor dos investimentos é trazer as pessoas por si só a viverem e as pessoas por si só a venderem não só com o dinheiro que gastam cá, mas também com o dinheiro que podem passar a investir a partir de cá por ser uma zona de conforto. Portanto, eu tenho uma imagem muito positiva de Portugal, não sou nada negativista sobre as coisas que acontecem, elas acontecem em todo o mundo, há períodos bons, períodos maus. Acho que a solução está, sobretudo, na mente de todos nós. Nós temos a solução. Aliás, o Vinícius Moraes dizia uma coisa muito engraçada, que dizia que o sofrimento é uma coisa que acontece entre dois momentos de felicidade. E, provavelmente, nós só estamos no passo, no meio, entre o próximo movimento de felicidade. E quando hoje nós olhamos que a economia, um conjunto de coisas está a crescer, não é necessariamente porque as coisas estavam muito melhor, é porque se estivermos no
no pico inferior do sofrimento, tudo o que está acima começa a ser felicidade. Portanto, eu acho que nós vamos conseguir, temos que mudar realmente a mentalidade sobre a necessidade de perceber que a solução está em nós e não pensar que existe alguém que vai pensar fazer uma solução para nós. Porque acho que nós tivemos isso enquanto formação. Já disse algumas vezes, nós tivemos durante uns anos um primeiro-ministro que era mais que primeiro-ministro, era Presidente da República, era rei, era tudo mais, durante 48 anos, que nos habituou a não precisam de pensar, nós pensaremos por vocês e vamos cuidar de vocês. E nós fomos alimentados de alguma forma assim, independentemente agora das coisas más e coisas boas, mas fomos levados a pensar que assim alguém faria por nós. Portanto, demitimos-nos de fazer isso. Quando chegou a fase seguinte, entramos num processo, logo um bocadinho mais à frente, quando entramos na Comunidade Europeia, que alguém também disse mais uma vez, vocês não precisam trabalhar, que nós damos os instrumentos para que vocês consigam sobreviver. O que é facto é que, passado este tempo, quando chega a altura, porque ninguém dá a ninguém, quando chega a altura de nós termos que pensar por nós mesmos, de repente estamos desprovidos da competência para o fazer, e pior do que a competência para o fazer, estamos desprovidos do empenho necessário para podê-lo fazer. E, portanto, esse caminho é o caminho que nós temos que neste momento traçar. Para isso chama-se empreendedorismo, e se em cada leva de alunos que saiu da universidade existir 10% que consigam ser empreendedores, e desses 10% que consigam ser empreendedores, 10% que consigam ter sucesso e dimensão, provavelmente vamos ter grandes empresas globais, e essas vão ser as necessárias para nós termos as nossas pessoas empregadas e para termos, para além disso, o crescimento a nível global. Portanto, meus caros, a minha ideia de Portugal é, basicamente, o inconformismo de cada um, no sentido de que todos nós temos que criar, efetivamente, a solução, porque ninguém vai criar por nós. Só. Obrigado.